gente pode se planejar? É o momento, não é? A gente vai descobrir agora, vamos chamar então Patriota Júnior, porque ele traz essas explicações. Aliás, o economista que está do lado dele, né, esse Patriota? Um bom dia para você. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia, Laís, para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Pois é, essa medida, né, os descontos variam de 1,5% a 10,96% e vai valer para carros, né, para veículos aí de até R$120 mil. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto aqui com o Jardi Rodrigues, que é economista. Jardi, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. PIS/COFINS e também o IPI, né, são os impostos que foram reduzidos para que os preços desses veículos baixassem, né? Bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo, bom dia a você, Patriota, a Bren, que está filmando. Pois é, o governo anunciou uma redução no PIS, que é um imposto sobre produto industrializado, que é o IPI também. E o que é que o governo espera? Que se baixe o preço do automóvel. Por que, Patriota? A gente chama justamente a fábrica de automóvel de montadora, porque ele vai pegar o estofado de um canto, vai pegar um motor do outro, a lataria do outro, e aí são várias empresas para poder montar um automóvel, e assim a roda da economia girar. Também tem o seguinte, que quando você compra um carro, tem mais um carro na rua, aí você tem um mecânico, você tem um borracheiro, então o governo espera que a roda da economia volte a girar. Ô Jardi, para quem está pensando em fazer um investimento como esse, adquirir o carro novo, 0 quilômetro, como é que faz para se organizar financeiramente, agora com esses descontos? Olha, a gente estava até conversando aqui no off, que 60 mil ainda é um valor muito caro para um carro. Porque o governo deu essa redução aí, como você bem falou, os percentuais, e o que é que se espera no valor monetário que se tem a redução? De até 15 mil reais. Então, um carro ali que hoje custa em torno de 70 mil, fica ali em 58, 60 mil reais. Então, ainda é muito caro. Isso quando se fala na taxa de juros que a gente tem hoje, básica. Então, quando você vai financiar esse carro, fica muito caro ainda. Mas o que é que acontece? Como é que você pode se organizar? O governo não explicou até quando vai esses descontos, mas esperamos que é até o final do ano. Então, a renda da família, você tem que deixar uma parte ali para poder comprar esse carro. Muitas vezes a gente entende que carro é luxo, mas não, é uma necessidade, né, que a gente tem, principalmente quando o transporte público não funciona bastante. Ô Jardi, incentivo, claro, para que as pessoas possam, né, ter acesso ao carro 0 quilômetro e também para a indústria automobilística como um todo, né, um incentivo para aquecer esse setor. Sim, porque é o seguinte, por conta da pandemia, as fábricas tiveram que dar férias coletivas. Aí, o que é que aconteceu? A produção parou e o preço do carro só fez subir. Eu não preciso nem falar em percentual aqui, mas você que está nos escutando, lembra o preço do carro do ano ali no início de 2020, antes de começar a pandemia, e olha o preço agora. Veja que diferença gritante. Isso foi por conta que a produção parou. Então, o que é que o governo espera? Que a produção retome e os preços baixem para poder a economia voltar a girar. E é isso aí que a gente espera. Para quem está pensando aí, está se organizando para adquirir um carro novo, né, Jardi? Prestar atenção nos gastos secundários, porque não só é o carro que você vai gastar, né? Vem licenciamento, vem combustível, vem a manutenção, ou seja, tem outros gastos por trás, por isso é interessante fazer esse planejamento, né? Isso, porque é o seguinte, imagina aí um carro de 70 mil à vista, aí você coloca aí um emplacamento e licenciamento, você coloca o seguro e outros gastos, né, que o carro deve ter ali quando sai da concessionária, você passa tranquilamente dos 80 mil reais. Então, você tem que colocar tudo na ponta da caneta, na ponta do lápis, para ver se você tem condição de comprar. E aí, se não tiver condição de comprar um carro zero,
você vai para o seminovo, porque a tendência é que os preços baixem também aí dos carros seminovos que só fizeram subir. Então, vá para a ponta da caneta, coloque todos esses gastos secundários, né, o combustível também que você deve gastar, e veja se vale a pena. Se valer, você deve estar contribuindo, é claro, com a economia, mas primeiro veja na sua família, se não vai fazer falta ali no orçamento. E você esperar 1 ou 2 anos para tocar de carro, sendo que a sua família fique bem financeiramente, ao meu ver, é uma solução mais viável. Mas vamos torcer que aí o preço baixe mais do que o esperado, né? O esperado é que baixe em torno ali de 15 mil reais, dependendo da faixa de carro. E baixando mais, a gente vai ter condição de ter acesso a esses carros. Uma coisa que a gente não comentou aqui, mas quero fazer o registro, é que como é que vai variar essa questão do desconto, né? Que vai ali em torno de 2% a 10%. Primeiro, a eficiência energética do carro. Então, ou seja, o carro que não polui, ele vai ter um desconto maior, né? E também a questão de o quanto ele é produzido no Brasil, né? Se o estofamento é produzido no Brasil, o motor é produzido no Brasil, a lataria é produzida no Brasil, o carro ele vai ter um desconto maior. Então a gente espera aí que tem um carro popular que hoje o extintor de 70 mil vale para 58, 55. Perfeito, obrigado pelas informações. Conversamos aqui com o Jardim Rodrigues, que é economista, né, dando dicas para quem está pretendendo aí adquirir um carro novo, se planejar, se organizar agora com esses descontos que o governo promoveu com essa medida. Laís, Rodrigo, eu volto com vocês. Pois é, como o Jardim disse, obrigado, viu, Patriota, pelas informações. Como o Jardim disse aí, né, nessa participação ao vivo, um carro de entrada, o mais barato, se é que a gente pode dizer que está barato, né? Custa aí, em média, 68 mil reais. 68.990, para ser mais preciso. É barato um valor desse? Não é, né? Para um carro de entrada. Mas tem aquela questão também, se o carro é novo, ele diminui de preço, a tendência é de que os carros usados, que já estão aí circulando pelas ruas, quando forem revendidos novamente, haja uma redução aí no preço dele e se torne até mais em conta de você comprar também, né? Se você não conseguir comprar um carro novo, tem aí a opção de você comprar um carro usado. A gente espera, né, que realmente essas sanções se tornem realidade, porque, como o Jardim falou, carro não é luxo, é uma necessidade. Muita gente precisa do veículo para se locomover. Então, vamos aguardar, né? Pois é. Vamos para o moído, Rodrigo? Vamos lá, moído do dia agora. A gente vai chamar Carla Nogueira, né, para trazer informações para a gente, porque hoje é o Dia Mundial da Saúde Digestiva. E segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, cerca de 20% da população mundial possui problemas aí com gastrointestinais, esses problemas. E a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, a gente vai entender agora com ela no Moído do Dia. O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Cerca de 90% das pessoas com problemas gastrointestinais não procuram atendimento médico e recorrem à automedicação, o que não é recomendado. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com o gastroenterologista, o doutor Paulo Regueira. Bom dia, doutor. Bom dia. Vamos conversar sobre saúde digestiva. Doutor, quais são os sinais de alerta para esse tipo de problema, para o problema digestivo? Bem, em relação à parte digestiva, nós temos vários sinais de alerta que sempre é bom que a população tenha esse conhecimento para a procura. É importante observar tanto o quadro gástrico quanto o quadro intestinal. É muito importante que a gente tenha esse alerta para que empachamento, azia, vômitos da parte alta, dor epigástrica também da parte alta, da parte digestiva alta, é importante que a gente
tenha esse alerta para a procura do médico. Como também a parte intestinal. A parte intestinal é muito importante. Diarreia, fezes com sangue, o próprio empachamento, cólicas, estufamento, isso é muito importante. Não devemos também deixar de notar a parte fígado, pâncreas, todo o quadro digestivo abdominal, que é importante para procurar o médico para ter esse diagnóstico precoce. E você tendo um diagnóstico precoce, você vai ter um tratamento melhor, um tratamento definitivo e não um tratamento que a gente não possa ocorrer a 100% da cura. Doutor, o dia de hoje é um dia voltado para falar sobre a importância da prevenção e, como o senhor falou também, do diagnóstico precoce, né? Então, fala um pouquinho para o nosso ouvinte como é feita a prevenção desse tipo de doença e a importância de estar sempre de olho nesses sinais. Isso. É muito importante que o ouvinte e a população, de um modo geral, procure sempre fazer seus exames como preventivos e a procura do médico para um diagnóstico precoce. Esse diagnóstico precoce vai nos dar, certo, uma melhor solução para todos os quadros. Por exemplo, em relação à nossa saúde digestiva, nós temos que procurar um médico para diagnóstico de estômago, fazer uma endoscopia, fazer uma colonoscopia. A ultrassonografia é muito importante também, porque nos direciona qual o órgão que nós devemos procurar mais atenção. A parte de tomografia passa a ser também importante, porque vai nos eliminar qualquer tipo de doença que futuramente possa não ter. Isso é muito importante que a população tenha essa consciência de um tratamento, um diagnóstico precoce nos dá um tratamento precoce e me dá uma cura de 100% do diagnóstico. E, doutor, muitas pessoas, quando elas começam a ter os primeiros sintomas de um problema digestivo, elas fazem a automedicação, que não é recomendada, né? No caso, por exemplo, como o senhor falou, de uma azia, de um vômito, o que não deve ser feito de forma alguma, o que deve ser evitado nesse tipo de situação? No caso de vômitos, de uma azia, de um sintoma que possa ser o início de um problema maior, a única coisa que ele não pode fazer é ficar em casa ou se automedicar, né? Porque isso vai nos dar um tempo menor contra uma provável doença. Às vezes pode não ser nada, pode ser só um quadro alimentar, mas você não pode chegar e com isso se automedicar. O que você deve fazer é procurar um setor de saúde onde se tenha um médico que possa te orientar sobre todos esses exames ou um exame mais específico que se possa fazer. E não ir até uma farmácia, comprar uma medicação e começar a tomar e deixar o problema para futuro. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. De nada, estou às ordens. Muito obrigado por tudo. Você conferiu no Moído do dia de hoje uma entrevista com o médico gastroenterologista, o doutor Paulo Regueira, que falou sobre os principais sintomas e os riscos das doenças gastrointestinais. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Muito bem, Carla, obrigado pelas informações, pelas orientações de saúde aí, muito obrigado mesmo. E a gente vai fazer mais uma pausa aqui no Jornal da Cidade. No próximo bloco a gente traz os assuntos da política. Mário Flávio já está por aqui para analisar pra gente. Agora 7 horas e 44 minutos, voltamos já já.